Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias desta sexta-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A Receita Federal abriu as consultas ao sexto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2018. Esse lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. As consultas podem ser feitas pelo site da Receita Federal. Também é possível fazer a consulta por meio do aplicativo. Ao todo, serão pagos R$ 1.900.000 no dia 16 de novembro. E a futura ministra da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro afirmou que a pauta para modificar as regras sobre agrotóxicos terá muito espaço para reuniões dentro da pasta. A futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi questionada por jornalistas durante uma coletiva de imprensa se as discussões sobre agrotóxicos terão espaço no ministério. Ela respondeu de forma positiva e defendeu o projeto que flexibiliza a lei dos agrotóxicos, aprovado por uma comissão especial da Câmara dos Deputados em junho deste ano. É um assunto polêmico, mas os agrotóxicos, diferentemente do que muitos dizem, a comissão especial ela trouxe a modernização, você dar a opção do produtor brasileiro usar as mesmas moléculas que são usadas lá fora, através da agilidade, da transparência e da governança. O grupo de opositores apelidou a proposta do projeto de Lei do Veneno. Segundo os deputados, a nova lei irá se limitar aos órgãos de controle de autorização do uso do agrotóxico. Eles alegam ainda que as substâncias que serão liberadas podem provocar câncer, prejudicar o desenvolvimento dos fetos e gerar mutações. A proposta, que está em análise na Câmara, pode modificar os critérios de aprovação na análise de riscos e até o nome que será dado aos agrotóxicos. Segundo a futura ministra, o projeto em discussão não tira o poder de ninguém. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje o sol apareceu em grande parte da região sudeste. Na capital paulista, os termômetros registram agora 20 graus e a máxima não deve passar dos 22. E de olho em mais um fim de semana, vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. A sexta-feira continua com muita chuva em áreas do sudeste, do centro-oeste e do norte do Brasil. Uma frente fria se afasta no mar entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, mas suas instabilidades continuam crescendo pelo continente. Já choveu muito. O volume de chuva superou 100 milímetros no período de 24 horas em áreas do litoral de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, municípios de Goiás e em Palmas, capital do Tocantins. E a situação ainda é de alerta para esta sexta-feira. Em toda esta faixa do mapa, que vai do Amazonas, passa pelo Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, o Distrito Federal, Minas Gerais e Espírito Santo, interior e norte do Rio de Janeiro, chove várias vezes e a chuva pode cair forte por várias horas. Por isso, grandes acumulados ainda estão previstos. Na cidade do Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo, a chuva cai moderada, mas como o solo está encharcado, ainda há risco de queda de barreiras. Na capital paulista, Curitiba, litoral de Santa Catarina, muita nebulosidade e previsão de chuva fraca. O sol predomina em parte do interior de São Paulo, Campo Grande, sul de Mato Grosso do Sul e na maior parte do sul do Brasil. A massa polar está no oceano e seus ventos frios chegam à costa do sul e do sudeste e sopram moderados a fortes em alto mar. Alerta para ressaca, desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. No Nordeste, a instabilidade se espalha pela Bahia, principalmente, onde há previsão de pancadas fortes no oeste e no sul do estado. No litoral, chove com moderada intensidade, inclusive em Salvador. E o ar seco predomina do Amapá até o Sertão e o litoral de Pernambuco, onde o tempo fica aberto nesta sexta. Sol forte e muito calor nessas áreas. A mínima prevista de 15 graus em São Paulo, 17 graus em Brasília, Florianópolis terá máxima de 23 graus, 25 no Rio e máxima de 33 graus em Manaus. Um relatório da ONU diz que mais de 2 milhões de pessoas deixaram a Venezuela desde 2015. Elas fogem da grave crise econômica e política que o país enfrenta.
O número de refugiados e emigrantes que deixaram a Venezuela em busca de refúgio em outras partes do mundo impressiona pelo tamanho e velocidade. De acordo com a ONU, são 3 milhões de pessoas vivendo no estrangeiro, sendo que 2 milhões e 300 mil deixaram o país desde 2015. O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e a Organização Internacional para Migrações dizem que a maioria viaja para a Colômbia e o Peru. O Brasil também sentiu o efeito do fluxo e já recebeu 85 mil migrantes. As entidades explicam que a América Latina e o Caribe recebem quase a totalidade das pessoas e mantêm, em geral, uma política de abertura aos refugiados da Venezuela. O êxodo é considerado pela ONU o maior da história recente da América Latina. A Venezuela atravessa uma crise política e econômica aguda, com uma gigantesca hiperinflação. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, a inflação deve alcançar os 1.350.000% este ano. E hoje eu vou encerrar essa edição com uma dica de passeio. Uma exposição na Estação Sé do metrô comemora os 50 anos da Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. Entre as peças expostas tem uma réplica da cabine da primeira frota de trens que circulou na capital. Vamos conferir. A Bianca e a Duda nem sonhavam em nascer quando começaram as obras do metrô de São Paulo. E elas também não imaginam o quanto esse tipo de transporte ajuda as pessoas a se deslocarem pela maior cidade do país. Para as pequenas, o metrô é uma aventura. E o que você está achando aqui de visitar o metrô, operar uma cabine? Legal, porque é divertido. A mãe, sempre que pode, abre mão do carro para passear sobre os trilhos. Às vezes ela sai com o pai dela, já de carro. Ela, mãe, vamos de metrô, vamos de metrô. E então hoje ela viu isso aí e já ficou querendo fazer a festa, né? E fez a festa. Por ser a mais central e a mais movimentada de todas as estações do metrô, a Estação Sé, que liga as linhas 1 azul e 3 vermelha, foi escolhida para abrigar esse túnel de 40 metros de comprimento. Dentro dele, o passageiro tem a oportunidade de conhecer o sistema de transporte preferido dos paulistanos e a evolução tecnológica ao longo desses 50 anos, contados a partir do início das obras. A primeira viagem de trem aconteceu em 1974 e essa daqui é a reprodução da cabine de um dos primeiros trens da frota, o A35. Quem passar pela exposição terá a condição de imaginar ou sentir como foi a primeira viagem no metrô. No túnel, o visitante também viaja pelo passado por meio de fotos, objetos e vídeos históricos. O acervo é grande e mostra a importância do metrô para a cidade. Você acha que mudou muito de 50 anos para cá? Bastante, né? A tecnologia aumentou bastante. Uma coisa legal. Desde 1975 eu cheguei em São Paulo. Já teve uma boa mudança? Já, bastante. Tá melhor? Tá melhorando mais ainda. A título de curiosidade, o metrô de São Paulo tem 6 linhas e 84 estações, algumas ainda em construção. As composições já transportaram 28 bilhões de passageiros. Este número é 135 vezes a população do Brasil. É bom conhecer a história do metrô, um veículo que a gente pega todo dia para se locomover para ir para o trabalho, tudo. É interessante saber a história. Tá aí uma boa dica de passeio para o fim de semana. E essa exposição vai ficar aberta ao público por 2 anos, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. E eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo fim de semana para você. Até mais.